Olá, eu sou o Ricardo Takaki, psicólogo, e venho convidar você para participar conosco aqui do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Nós vamos falar sobre as pessoas que sofrem com vitiligo, a importância do acolhimento dessas pessoas e também do próprio autoconhecimento delas para lidar com esse estigma que nós queremos superar. Olá, sou médico dermatologista Alexandre Moretti e venho aqui convidá-los a assistir o podcast Unimed Campo Grande Cuidar de Você. A gente vai abordar nesse podcast um assunto muito comentado ultimamente por causa do Big Brother Brasil, que é o vitiligo. O vitiligo é uma doença inflamatória autoimune e que afeta 1% da população mundial e que tem tratamento e que não é contagioso. Conto com a presença de vocês, assistam o podcast Unimed Campo Grande. Olá, estamos aqui em mais um podcast da Unimed Campo Grande, Cuidar de Você. Hoje falaremos sobre vitiligo, menos estigma e mais autoestima. Para falar comigo sobre o assunto, o Dr. Alexandre Moretti, médico cooperado dermatologista da Unimed Campo Grande, Ricardo Takaki, nosso parceiro de podcasts, e Ricardo, psicólogo. Moretti, vou tomar liberdade de chamar de Moretti. Você é dermatologista? Fala um pouquinho para nós. Isso, como você falou, né? Eu sou médico cooperado da Unimed Campo Grande e também exerço a função de professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e sou responsável clínico pelo Civitox, que é um centro integrado de vigilância toxicológica aqui no Mato Grosso do Sul, que é um serviço público estadual. Né? Legal, sim. Bacana, Moretti. Ricardo, vamos lá, apresenta um pouquinho novamente, Ricardo Takaki. Com certeza, sou psicólogo, gestalterapeuta, também atuo na docência, na psicologia, e o meu foco é sempre trabalhar tanto questões da existência da pessoa, né, mas especializando agora um pouco mais para a área da psicossomática, que envolve o corpo, envolve a saúde emocional também. Legal, sejam bem-vindos. Obrigado. O vitiligo é uma temática, né, devido a um programa de TV, o Big Brother Brasil, ele reacendeu, ele apareceu essa temática e é por isso que nós estamos trazendo aqui, até para entendermos um pouquinho o que é o vitiligo, como se trata ou como seguir a vida com o vitiligo e a questão de como se portar, como é que a sociedade deve também acompanhar e receber essa questão, tá? Eu vou dividir um pouquinho as perguntas, trazendo um pouquinho para o Moretti para falar um pouco mais com esse olhar médico, dermato, né? E depois tacar aqui, vamos imaginar a questão do ser, né? Da pessoa. Moretti, antes de qualquer coisa, explica para nós o que é vitiligo. Vitiligo é uma desordem da pigmentação, né? Onde acontecem as manchas claras. Tá. E onde que existe uma destruição da célula que produz a melanina, que é o melanócito. Ela é importante, uma célula que geralmente fica na camada mais superficial da epiderme, na camada epiderme, né, na camada mais profunda da epiderme, e essa célula é destruída. Quando essa célula é destruída, aquele local não produz mais melanina, e aí fica com a coloração mais clara, ou às vezes até com um aspecto mais marfínico. Né, assim, uma cor mais de marfim, né? Que muda, na verdade, em relação ao que é o tom da pele da pessoa, certo? Sim, fica muito claro, que nós chamamos de lesões acrômicas, sem pigmento nenhum. Né? Então, inicialmente, o vitiligo ele pode ter uma perda parcial do pigmento. Posteriormente, com a evolução, às vezes ela fica totalmente branco que se assemelha ao marfim. Entendi. É uma doença autoimune. Né? A teoria mais aceita atualmente é uma destruição autoimune. O próprio organismo que produziria anticorpos, né, contra o melanócito. Entendeu? Ou seja, a causa, então, é essa que você falou. Autoimune. Assim como acontece no lúpus, né, em outras doenças, principalmente da ordem reumatológica. Né? O vitiligo também está muito associado com algumas doenças como tiroidite de Hashimoto, doenças da tireoide, né? Sim, anemia perniciosa, que é uma anemia que acontece por destruição de uma célula do estômago, que produz uma anemia, né? Começa a cair
os glóbulos vermelhos, desculpa. Tá. E aí, geralmente, ela está muito com essa questão de autoimunidade. Tanto é que um dos tratamentos preconizados para o vitiligo são os corticosteroides, né? Tanto orais como tópicos, né? Tá. Seria os tratamentos de primeira linha. É um tratamento para sempre, por assim dizer? A gente sabe que mais ou menos 1% da população é afetada pelo vitiligo. Tá. Então, quer dizer, 1% de milhões, né, bilhões de pessoas é muita gente. Sim. Então, a gente tem uma incidência muito importante no mundo todo de vitiligo. Então, não é uma doença rara, é relativamente comum. Tá. E que muitas das vezes está relacionado também com a questão emocional, né? Estresse. Eu ia entrar nesse assunto. Sim, Fala para nós, então, ela tem a ver com emoção. Posso falar que ela é uma doença emocional ou ela tem a ver com a emoção ou geralmente agrava com? Geralmente são os gatilhos, né? Entendi. Geralmente são os fatores que pioram o vitiligo. Às vezes o paciente ele tem uma tendência genética em desenvolver isso, a gente observa em 30% dos casos. 30% dos casos de vitiligo tem alguém na família que tem, entendeu? Assim, então está relacionado isso. Entendi. Tá. E aí o fator emocional é importante, é o gatilho. Então, sempre quando a gente chega um paciente com vitiligo, a gente pergunta, né, o que aconteceu? Teve alguma perda? Teve alguma perda familiar? Teve um término? Teve alguma tragédia na família? Entendeu? Tá. Então ok. E Moretti, vitiligo nós já sabemos, mas eu quero agora você como um médico reforçando. Ele é contagioso? De maneira alguma. Como é uma doença inflamatória, autoimune, ela não tem nenhuma quadro infeccioso, né? Não é uma bactéria, um vírus, um protozoário, um fungo que está provocando a doença. Né? A perda de melanócito, né? Que é a célula que produz a melanina. É importante sempre ressaltar isso, né? O organismo chega num momento que começa a produzir autoanticorpos, né? Como se fossem imunoglobulinas, né? Substâncias, proteínas que vão destruir o melanócito, entendeu? Então, tem essa é a teoria mais aceita. Existem outras teorias que são um pouco menos aceitas, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Né? O principal é o autoimune. Ok. Então, mais uma vez, nada de contágio, né? Por favor, de maneira nenhuma. Que a população, que as pessoas tenham muita clareza em relação a isso, né? A gente tinha muito estigma, né? É uma doença muito estigmatizada, o vitiligo, assim como a hanseníase, antigamente, né? Mas aí com o conhecimento, com a divulgação através das mídias, das redes sociais, a gente diminuiu muito isso. Felizmente, né? Vem quebrando isso. Takaki, veja que o Dr. Moretti fala muito essa questão, né, de que não tem contágio, que tem N considerações da medicina, da ciência para isso, mas que um dos gatilhos é o emocional. Sim. E para isso eu vou chamar agora você, então, para falar um pouquinho para nós na questão, né, desse olhar da psicologia. Como é que você percebe essas pessoas? Como é que se recebe essas pessoas, por exemplo, no consultório do psicólogo? Sim, com certeza. Como ele disse que é autoimune, né? Isso já nos deixa claro que é da pessoa, do indivíduo dela, né? Ela, como o seu organismo, a genética e as influências ambientais, talvez alguma coisa mais das relações, né? Porque toda vez que a gente fala na psicologia, na psicossomática, sobre a pele, a função da pele emocionalmente, ela é uma fronteira que delimita o nosso espaço interno do externo. Então, os problemas que surgem de qualquer tipo na pele têm a ver com essa transição entre eu e o mundo, eu e o outro, né? Tá. Então, quando chega alguém, né, num consultório psicológico com já algum tipo de problema, por exemplo, vitiligo mesmo, primeiro que o psicólogo que for atender, ele precisa buscar informação sobre aquela doença, né? Mas em qualquer tipo de caso, seja problema físico ou não, né? O nosso trabalho é desenvolver sempre esse olhar de acolhimento, independente do que a pessoa esteja passando ali, qual seja a questão principal dela, né? Tá. Então, na verdade, quando você recepciona essa pessoa, vamos tratar dessa forma, a recepção dela
é esse entendimento e esse acolhimento, Sim. certo? Até porque a pessoa que chega pela primeira vez num consultório psicológico, ela é um mundo que não foi explorado ainda pelo psicólogo, Sim. né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, e uma das habilidades que precisamos desenvolver como terapeutas, é a suspensão dos valores nossos próprios, das nossas crenças, né? E até de alguns conhecimentos para poder deixar que a pessoa chegue com o conteúdo, para que ela diga quem ela é. Para que ela se sinta à vontade, Sim, né? E principalmente quando tem sintomas, normalmente a gente trata da seguinte forma, não o sintoma, mas a pessoa que está adoecida. Tá. Né? Qual é a relação dela com o sintoma que ela tem, né? O nosso foco não é tão sintomático, é mais da relação que aquela pessoa tem com o diagnóstico que ela traz. E aí tem muito essa questão do respeito e da empatia pela pessoa e pela situação dela, certo? Com certeza, né? Então, como profissional, a gente até fala assim que as pessoas elas tendem a adoecer emocionalmente nos relacionamentos que ela teve ao longo da vida, né? Uhum. E uma relação que pode promover para ela um bem-estar maior é uma relação em que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser criticada, que ela vai ser acolhida na dor dela, e essa relação a gente chama de relação terapêutica. Legal. Que é o que acontece normalmente num setting, né, psicológico, no ambiente de terapia, né? Ok. Moretti, quando esse paciente chega até o consultório, né, como é que se percebe ele muito fragilizado, não só na questão, claro, da medicina, mas como ser humano muito fragilizado, assim, precisando realmente de um olhar, de uma empatia, de um direcionamento para um cuidado maior, assim também? Muitas das vezes o paciente não expressa isso. Né? Quando a gente vê aquelas lesões, né, é fácil de fazer o diagnóstico de vitiligo. Tendo um bom olho, a gente consegue fazer o diagnóstico, é super tranquilo. Tá. Claro que existem outras doenças que às vezes mimetizam o vitiligo, ou às vezes faz diagnóstico diferencial, mas assim, às vezes o paciente não expressa isso, e aí a gente tem que às vezes ficar perguntando, tentando tirar alguma conclusão, né, se tem algum fator emocional. Ou às vezes a gente encaminha para o psicólogo quando a gente percebe. Tá. Né? A gente pode ver, eu vejo muito assim, os pacientes adultos, eles são muito mais difíceis de tratar do que criança. Porque adulto, ele tem muito mais problemas, né, do dia a dia, tem muito mais responsabilidades. E a carga, do ser, assim, dele. E criança que tem vitiligo, não. Por quê? Porque elas não têm esses problemas, né, do dia a dia, né, as dificuldades do dia a dia, as responsabilidades, né? E aí a gente consegue, com certeza, uma resposta de tratamento melhor em crianças. Porque ela está mais isenta, ela está, né, Ricardo, assim, mais leve nessa questão, né? De preconceito, de peso, né? Sim. Do problema, como a gente falou. Eu creio que a criança ela vai ter mais as questões familiares, né? E claro, tendo o vitiligo na escola, se ela já for de idade escolar, né? A relação com colegas, professores, aí tem todo esse contexto que precisa ser orientado também, né? Tá, Moretti, fala para nós o seguinte, tem como prevenir vitiligo, essas manchas, ou a partir do momento, ou não sei, tudo bem que você já trouxe um pouquinho para nós lá no início, né, essa questão que pode vir ou da família, ou essa parte mais técnica que você falou, mas tem como prevenir ou segurar, ou a mancha que apareceu, ela some? Fala um pouquinho para nós de novo sobre isso, por favor. Como é uma doença genética, né, tem um componente genético, a prevenção é um pouco difícil. Sim. Quando ela vai aparecer. Tá. Então a prevenção geralmente a gente não faz, né? A gente só faz o tratamento quando as lesões, a gente está vendo as lesões. Tem lesões ativas e principalmente as lesões que estão em progressão. Quer dizer que mostra que o vitiligo está em atividade. Às vezes o paciente ele tem vitiligo há muito tempo, mas as lesões não aumentaram. Entendeu? Não progrediram para outras áreas do corpo. E a gente pode ter muitas áreas do corpo com vitiligo, praticamente todo o corpo. Mas principalmente áreas onde tem muita pressão. O vitiligo é uma doença que aparece, que é desencadeado principalmente áreas de pressão. Por exemplo, o cós da calça geralmente aparece nessas áreas de pressão. Os arcos, as tiaras das mulheres, entendeu? O sapato, as meias,
locais onde existe o esmagamento, pressão. Isso serve para várias doenças em dermatologia, que nós chamamos fenômeno de Kebner. Então, aquele trauma físico, né, pode desencadear, pode aparecer as lesões. Isso não só para o vitiligo, para a psoríase, também a gente tem isso, né? Por isso que muitas pessoas têm, né, nesses lugares também, mas aí não necessariamente, né, nos braços, sim, mas geralmente é muito mais comum em áreas de pressão. Tem até um trabalho no New England, que é uma revista médica, né, que mostra isso, né? Então é bem interessante. Ok. Interessante essa informação, né? Porque como psicólogo eu não consigo deixar de olhar para a palavra, né? Que fala pressão, áreas de pressão, né? Então talvez até a pessoa investigar na vida dela as áreas que pressionam ela também, né? Aumentando o estresse. É verdade, porque aí como psicólogo de vem essa brincadeira questão das palavras. Né? Muito interessante. Vitiligo não tem cura, ou tem cura? Você tem controle. Tem controle. Na verdade, a cura, o paciente que tem vitiligo, às vezes pode ter vitiligo, a gente tratar, fechar todas aquelas lesões, repigmentar toda aquela área e nunca mais ter nada, nenhum problema de reaparecimento dessas manchas. Às vezes o paciente tem isso recorrente. Melhora, piora, melhora, piora. Cada um tem uma resposta. Entendi. E tem vitilígos que é difícil de tratar. É quase impossível. Entendeu? Existem algumas áreas que são muito mais difíceis de repigmentar, principalmente mãos e pés. Vitiligo é muito difícil, quase raro em palma da mão e planta do pé, mas dorso das mãos e dorso dos pés, quando aparece nessas áreas, às vezes a gente tem que fazer transplante de melanócito, que é tirar a pele pigmentada de uma área e colocar na área do vitiligo. Entendeu? Para repigmentar. Além de combinações de tópicos, lasers, né? Fototerapia, medicamentos orais. Então, às vezes a gente tem que fazer várias situações de tratamento. Me surgiu uma curiosidade aqui, até porque eu vi, enfim, só agora somando, fazer tatuagem nessas áreas é recomendável? Como a tatuagem é um trauma, você pode até piorar. Então, né? Está fazendo traumatismo, você pode até abrir mais aquela mancha. Entendeu? Né? Esse é o fenômeno de Kebner, né? O nome bonitinho aqui para você. Fenômeno de Kebner. Mas pode acontecer. O trauma pode piorar o vitiligo, pode abrir, né? Porque é uma pele que já está sensibilizada, não sei se seria a palavra correta. Inflamada, né? Tem uma inflamação. Uma inflamação e você vai lá e faz mais isso em cima. Fechando aqui um raciocínio, a questão do dermato, a questão do profissional médico, o acompanhamento indiscutível, somando aqui. E aí, Moretti, é o que você falou, se necessário, em vários casos, ou sempre, um acompanhamento de um psicólogo. E o psicólogo também tem sempre esse controle de fazer com que o seu paciente entenda que ele precisa sempre ter o retorno médico e os devidos acompanhamentos, certo? É uma parceria extremamente necessária, porque tudo que tem a ver com pele tem muito a ver com as emoções na psicologia. A gente fica vermelho de vergonha ou vermelho de raiva, né? Emoções à flor da pele, tem tantas coisas que a gente fala, né? Então, essa relação do psicólogo com o médico dermatologista é muito importante para o paciente que já sofre com algum tipo de doença nesse sentido, né? Não, e até para evitar aí o gatilho ficar ainda maior. Sim, várias coisas. Vamos lá, os meninos estão fazendo um sinal aqui para mim, dizendo que nós já estamos passando um pouco do tempo, até porque o objetivo do podcast é que ele seja um papo um pouco mais curto, porém extremamente informativo. Moretti, deixa para nós e para quem nos ouve, né, acompanha o nosso podcast, um recado no sentido de dizer assim, do cuidado, de observar algo diferente no seu corpo e já procurar um profissional. Ou se você já tem, que sempre mantenha esse cuidado e esse olhar médico sobre a questão. Na maioria das vezes, o vitiligo, ele é de fácil diagnóstico, até para o paciente. O paciente vai, doutor, eu estou com a mancha do Michael Jackson. Aí vai, procura não, é vitiligo mesmo. Mas muitas das manchas, às vezes, é outra coisa. Então, é importante até para fazer diagnóstico diferencial. Às vezes, é uma coisa totalmente, assim, curável, né?
sem nenhuma repercussão, como o vitiligo tem, né? Assim, é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Tá. E a gente pode fazer isso e o paciente tirar isso da cabeça, né? Às vezes pode ficar até estressado porque tem vitiligo. Ok, exatamente, então, né? Isso é muito importante, né? É importante procurar, importante fazer o diagnóstico, em que, quando o diagnóstico é feito na fase inicial, a gente tem melhores resultados. Tá. Não que, às vezes, não vai evoluir para o acometimento progressivo, né, expansão da lesão, mas a gente consegue controlar quando as lesões são menores, né, quando está mais localizada, e a gente consegue um maior êxito no tratamento. Takaki, somando com o que o Moretti trouxe para nós, no olhar do psicólogo, como é essa relação? Deixa essa mensagem para nós, por favor. Sim, então para as pessoas que sofram, né, com vitiligo, elas possam inicialmente procurar boas informações a respeito do problema que elas têm, e isso elas conseguem com um bom médico dermatologista. E no segundo momento, também buscar ajuda psicológica, na psicoterapia, para que ela consiga chegar num estágio de autoaceitação. Ela vai precisar passar pelo processo do autoconhecimento, não só da doença que ela tem, mas também das questões emocionais, psicológicas, que por acaso possam estar ali atravessando toda essa situação junto com ela. Dr. Alexandre Moretti, Ricardo Takaki, deixamos aqui então claro, né, como mensagem, a empatia e o respeito, que vitiligo não é contagioso. E que bom que nós quebramos essa barreira, né, que há muito tempo atrás tinha, como você mesmo falou, Moretti, de olhar a pessoa com vitiligo diferente. Não há por que ter esse medo, essa resistência. Na verdade, não tem-se que ter, né? E que isso fique muito claro para quem nos acompanha. Em nome da Unimed Campo Grande, gratidão, obrigada por estarem aqui conosco, terem aberto as agendas de vocês, né, de consultório, de clínica, para estar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado. A quem nos acompanha, podcast Unimed Campo Grande, cuidar de você nas plataformas digitais.